No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas matérias do primeiro período de nutrição na UFMG, vou contar quais atividades eu fiz em cada matéria, o que eu aprendi em cada matéria, enfim, vai ser um papo muito bacana. Principalmente se a gente tiver alguns calourinhos aqui, eu tenho certeza que vocês vão adorar assistir esse vídeo. Então, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e bora pro vídeo! Olá, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Gabriela, mas vocês podem me chamar de Gabi, e eu sou graduanda de nutrição na UFMG. Eu entrei no semestre 2020/2 e atualmente estou indo para o segundo período. Então, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês quais matérias eu tive no primeiro semestre, o que eu aprendi em cada matéria, o que eu fiz, como que foi. Enfim, sem enrolação, já vamos logo para esse vídeo, né? Primeira matéria, eu vou falar aqui com base na ordem que vocês encontram a grade de horário aí no site da UFMG, tá? Então vamos lá, a primeira matéria vai ser Ecologia Humana. Eu pensei que eu ia estudar uma ecologia tipo de ensino médio, sabe? Mas não foi nada a ver. Foi uma ecologia mais voltada para o consumo de agrotóxico, para o uso de agrotóxico na produção dos alimentos. Enfim, foi uma ecologia mais focada nesse tipo de assunto. E nessa matéria, nossa, a gente fez muita resenha. Toda semana a gente tinha resenha para fazer. O professor ele disponibilizou vários livros mais focados nessa temática de vida sustentável, de sustentabilidade, de uso de agrotóxicos, enfim. Nossa, e toda semana ele passava pra gente resenhas pra gente fazer. E era tipo assim, resenhas de um capítulo do livro. Ia ver, o capítulo do livro tinha mais de 50 páginas. Nossa! Mas tipo assim, prepara, se tiver calor aqui, prepara pro dedo doer de tanto digitar a resenha, tá? É real, não tô falando mentira não. Nessa matéria a gente só fez 2 provas e os conteúdos das provas eram referentes às resenhas e às aulas do professor, né? As aulas eram... A maioria foi assíncrona, né? Ou seja, foi gravada. Mas enfim, eu gostei muito dessa matéria. Gostei mesmo, tá? Próxima matéria, Geoeconomia e Nutrição, né? Como o próprio nome já diz, Geoeconomia, uma matéria mais focada em economia, mais uma economia mais de Karl Marx, de Smith, enfim, a gente estudou mais sobre esse tipo de assunto, Karl Marx, Smith, e tinha aulas, né, aulas síncronas e aulas assíncronas. Eu gostei bastante da dinâmica, porque nessa matéria a gente teve 2 professores, foi bem diferente. A gente fazia assim, a gente tinha uma aula gravada e em seguida uma aula ao vivo pra gente tirar as dúvidas com o professor, e eles foram super atenciosos, enfim. Essa matéria também, nossa, a gente fez fichamento. Fichamento é tipo uma resenha, só que mais informal, sabe? Então a gente fez fichamentos de documentários e eles passaram 2 bibliografias obrigatórias. A gente não teve prova. Na primeira avaliação, que seria a primeira prova, a gente fez uma bibliografia obrigatória, a gente fez fichamento de uma bibliografia obrigatória, e na que seria a segunda avaliação, a gente fez outro fichamento de outra bibliografia obrigatória. A gente também fez um seminário nessa matéria, o qual a gente escolheu lá um tema, os temas que ele disponibilizou, e a gente gravou uma apresentação para o professor e para a turma, a gente teve que montar slide, enfim. Basicamente, o meu tema foi o Nordeste Açucareiro, foi muito bacana, a gente leu aí esse capítulo do livro, que foi umas 60 páginas também, e a gente apresentou, foi muito bacana, eu aprendi muito com esse seminário. E a terceira avaliação dessa matéria foi fazer uma redação sobre 3 temas diferentes, o qual ele tinha disponibilizado para o seminário. Essa matéria foi bem bacana, assim, só que, tipo assim, as aulas eram um pouco cansativas, às vezes, porque era muito longa, tipo, 1h30 de aulas assíncronas, às vezes era bem cansativo, mas eu gostei. Próxima matéria, Atividade Prática Integradora A. Atividade Prática Integradora A era uma das matérias que era para ser uma coisa mais prática, sabe? Mas acabou que a gente fez o trabalho do Audite Nova, que basicamente foi um trabalho onde a gente entrou em sites de supermercado, né? Porque a gente tá numa pandemia, a gente não podia presencial.
sites de supermercado, Instagram de supermercado, e segundo os dados que era pedido nesse Audite Nova, para coletar as informações, a gente coletou as informações através do site dos mercados. A gente também fez um formulário, né, no Google Forms para professora, enfim, foi essa avaliação. Uma matéria muito curta que durou, sei lá, um mês mais ou menos, mas foi bem bacana fazer esse trabalho do Audite Nova, que foi em equipe no caso. Próxima matéria é a atividade prática monitorada A, que também era uma matéria que era para ter sido prática. Essa matéria a gente fez ela no fim do semestre, diferente da atividade prática integradora que foi no começo do semestre. Faltando um mês para acabar o semestre, a gente fez ela. E, basicamente, coisas que a gente fez nessa matéria. A gente fez uma resenha de uma palestra, a gente fez um marketing individual, que era para você montar um cartão de visitas, como se você já fosse nutricionista, fizesse um cartão de visitas que você usaria caso você fosse nutricionista hoje. Outra coisa que a gente fez nessa matéria foi... Nossa, gente, eu esqueci. Mas teve uma atividade em grupo também. A gente montou um folheto, que foi um infográfico, tá? A gente montou um infográfico em equipe. E foi essas 3 atividades, isso mesmo, essas 3 atividades. Foi uma matéria bem rápida e bem gostosinha de fazer também. Eu gostei particularmente. A próxima matéria que eu vou falar, eu não fiz essa matéria. Por quê? Porque exatamente no momento que a gente estava cursando o semestre, a UFMG mudou a grade do curso de nutrição, adicionou várias matérias novas, tirou algumas matérias, modificou tudo. E nessa modificação, adicionaram uma matéria nova ao primeiro semestre, que no caso é essa matéria que eu não fiz e que eu vou fazer agora no segundo semestre, que é composição dos alimentos. Então, eles adicionaram no meio do semestre, a gente estava no meio do semestre, então não tinha como a gente começar a fazer ela. Então, se você vai começar a nutrição no FMG agora, você vai fazer essa matéria no primeiro semestre já, tá? Eu não fiz, vou fazer agora no segundo semestre. No vídeo do semestre que vem eu dou minhas considerações sobre essa matéria, mas eu acho que deve ser bem interessante, deve ser bem legal, só pelo nome, né? Outra matéria que a gente teve que eu amei foi Introdução à Nutrição. Na matéria Introdução à Nutrição, a gente teve 3 professores, isso mesmo. A gente começou, tipo assim, dividiu em 3. A gente começou com um professor, aí metade da matéria a gente fez com outro e o fim da matéria a gente fez com outro. O primeiro professor, que, ele era um amor, ele era super fofo, ele mandou a gente fazer... Ele deu várias aulas falando sobre a história da nutrição, como que começou a nutrição, enfim. Mas ele mandou a gente fazer resenha de, acho que dois textos. Acho que era de 2 textos mesmo. Ele só mandou a gente fazer essa resenha mesmo e eu super gostei, achei muito legal. E também falou pra gente fazer resenha de um documentário e 2 textos, tá? Foi muito interessante. Os textos eram sobre o One. Agora, a segunda professora também, eu amei ela. Gente, eu apaixonei nessa matéria, porque todos os professores foram um amor. A segunda professora, ela passou, tipo assim, dividiu a turma em 3, por ordem alfabética, e deu um tema para cada equipe pesquisar e comentar o que achou sobre esse tema. O meu tema era de banha de porco é saudável? A gente pesquisou no Google Acadêmico, artigos científicos, aí a gente só comentou com ela na aula, que a aula foi ao vivo, a gente falava, eu achei isso, em tal lugar falava isso, basicamente foi isso, foi um bate-papo muito legal, e ela é uma profissional, tipo assim, com peso mesmo, porque ela é a profissional, e nossa, incrível. Eu tenho sorte, porque se Deus quiser, vai dar certo de eu ter pegado uma matéria optativa com essa professora. Tomara que dê certo, porque não tinha muitas vagas. Mas tomara mesmo que dê certo de eu ter conseguido pegar essa matéria com ela. Próxima matéria, Ética e Cultura. A matéria de Ética e Cultura também durou apenas um mês e foi uma matéria, tipo assim, mais de ética mesmo, né? Era um professor que deu ela, não tinha prova também. A gente fazia o quê? Ele, toda semana, né, durante a duração dessa matéria, ele dava um artigo, a gente lia esse artigo antes da aula. Na aula, a gente comentava sobre esse artigo, porque ele dava pontos de participação, e a gente fazia uma equipe, e essa equipe desenvolvia um trabalho em cima daquele artigo, em cima do tema daquele artigo, tá? Então, foi isso. Foi, acho que 4 ou 5 trabalhos que a gente fez no total e a participação na aula. E foi isso, foi bem de boa, foi muito legal. A gente elaborou textos ótimos em equipe. Nossa, sério, pelo menos da minha equipe, eu achei que ficou muito bom os textos desse trabalho, dessa matéria. Mas os temas, mais ou menos, era tipo o quê? Plágio é crime, tipo temas assim mesmo, sabe? Plágio, bioética,
Enfim, foram mais temas similares a esses mesmo. Outra matéria, alimentação e cultura. Alimentação e cultura foi uma das minhas matérias favoritas também. A gente não teve prova também, tipo, como vocês estão vendo, a gente quase não teve prova. Mas os trabalhos mais legais foram para essa matéria aqui, com certeza. Basicamente, nas aulas a gente falou sobre alimentação e cultura asiática, alimentação e cultura francesa, gourmetização, alimentação da pré-história, alimentação do Brasil, das Américas. Enfim, foi tipo assim, uma coisa mais regional, falando sobre cada região, a alimentação de cada região e os trabalhos dessa matéria. Sério, eu amei fazer os trabalhos dessa matéria. Primeiro teve um trabalho de memória alimentar, no qual a gente tinha que conversar ou com o pai, ou com a mãe da gente, ou com o vô e vó da gente, e falar, tipo, saber como que era a alimentação deles antigamente, né? Lembrando que todo o trabalho que a gente tinha dessa matéria, ela dava um roteiro, mais ou menos, do que ela queria nesse trabalho. Então, nossa, foi muito legal. Eu fiz com a minha avó, conversei com ela. Nossa, gente, eu amei esse trabalho, foi muito bacana. Outro trabalho que a gente teve para essa matéria foi visita virtual ao museu, no qual a gente foi em dupla, né? A gente escolheu 2 museus, que foi o Museu do Ofício e o do Amanhã, se eu não me engano. Aí a gente fez uma visita virtual ao museu e, segundo o roteiro que ela passou, a gente respondeu algumas perguntinhas lá, foi muito bacana também. Eu amei fazer essa visita virtual ao museu. Outro trabalho foi o fotos da geladeira e da despensa, no qual a gente tinha que tirar fotos da geladeira da gente e a gente fazia um trabalho segundo o Guia Alimentar da População Brasileira, falando o que tinha lá na geladeira da gente que se encaixava em qual área do Guia Alimentar da população brasileira. Por exemplo, falando o que era processado, o que era minimamente processado, o que era ultraprocessado, o que era alimento in natura. Enfim, foi muito bacana também. E teve também o trabalho final. O trabalho final foi mais interessante, que era a elaboração de um portfólio. E nessa elaboração de portfólio, a gente tinha que escolher 5 temas. Ou seja, ou 5 temas que a gente trabalhou em sala de aula, né? Temas da aula, né? Tipo alimentação francesa, asiática, enfim, teve vários. Ou então também a gente podia pegar, tipo, o da memória alimentar, da geladeira, falar sobre eles. E também tinha resenha, podia fazer a resenha do filme Comer, Amar e Rezar. Gente, outra coisa sobre essa matéria é que toda vez que ela dava uma aula sobre um tema, por exemplo, pré-história, ela deixava um filme lá pra gente assistir. Gourmetização, deixava um filme. Toda a aula dela, ela deixava um filme, uma série, um documentário pra gente assistir, disponibilizava o link. Isso também era muito legal, porque ajudava muito mais a fixar o aprendizado. A matéria foi, tipo assim, surreal de incrível. Foi a matéria mais próxima, digamos assim, da nutrição que eu mais gostei, né? Outro trabalho também que teve nessa matéria foi a resenha de uma palestra, tá? Foi a resenha de uma palestra, não lembro o tema da palestra, mas foi bem interessante também. E agora vamos para a última matéria, que infelizmente foi a que eu menos gostei, que foi Química Fundamental 1. A matéria de Química Fundamental 1, ela é dividida em 2. A parte prática e a parte teórica. E ambas as partes, né, com professores diferentes. Na química prática foi de boa até, na química prática foi de boa. Os assuntos das duas, né, da prática e da teórica era a mesma, mas a forma que era abordado na prática era totalmente diferente, foi mais fácil para mim. Basicamente, toda semana a gente tinha a aula e um questionário para fazer. A gente tinha que fazer esse questionário, né, com contas, com cálculos a partir das coisas que a gente assistiu na aula e enviar para a professora. Esses questionários, cada um valia 5 pontos, mais ou menos. E também teve 2 provas que não foram tão difíceis assim, ao meu ver, química prática foi bem mais fácil. Só que assim, eu sei que é uma bagunça essa coisa de química prática, porque, por exemplo, assim, vale a nota normal lá do FMG, que é 100, só que no final eles fazem uma regra de 3 com a nota que você tirou em química prática, e o total da química prática, no total da Química Fundamental 1, vale 25 pontos. Então, mesmo que você tire 100, você vai ficar com 25 pontos, tá? E agora, química teórica foi o meu terror, por um fio que eu não fiquei nessa matéria, porque, tipo assim, eu tenho muita deficiência de química do ensino médio, por mais que eu tenha estudado pro Enem, mesmo assim foi muito difícil pra mim, e tava num nível muito avançado, muita gente da minha sala também achou difícil, a maioria, né? Teve 2 testes, né? Teve um trabalho e 2 provas que foram, tipo assim, o ó. Tipo assim, foi o ó mesmo. Na primeira prova eu me saí super mal. Pra vocês terem ideia, algumas das coisas abordadas foi termoquímica, ligação química,
mas teve um ponto que a gente estava estudando até química quântica. Química quântica! Isso mesmo que vocês ouviram. A gente estava estudando química quântica num certo ponto. Tava, tipo assim, muito difícil. E se eu não tivesse me saído muito bem na última prova, porque a última prova valia 25 pontos, por um milagre, de tanto me matar de estudar, eu tirei 22 pontos, né? Aí deu certo, foi a sorte, não tinha ficado nessa matéria. Mas, pra quem é calouro e tá entrando em nutrição no UFMG, não bobeia nessa matéria, senão vocês vão rodar. Não bobeia mesmo, tá? E o professor também, ele não era muito compreensivo, ele era bem complicadinho também, o que ajudou a piorar tudo. Mas enfim, gente, essas foram as minhas matérias do primeiro semestre. Como vocês viram, a gente não teve muita prova, né, por causa de ter ensino remoto, de ser online, os professores ficaram com mais dó da gente, enfim, primeiro semestre, então a gente não teve tantas provas assim. Foram atividades super dinâmicas, mas enfim, eu gostei desse meu primeiro semestre, né, desejo muita sorte pra vocês também que estão entrando. Eu tô pensando em fazer um vídeo contando todas as oportunidades que a UFMG oferece para o curso de nutrição, tipo grupos de iniciação científica, grupos de extensão, ou a empresa júnior, enfim, tudo. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações. Um super beijo, espero que alguém que esteja assistindo, né, esse vídeo seja o meu futuro calouro, né, a pessoa o qual eu vou apadrinhar, que vou ser madrinha. Um beijo e até a próxima.